Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos começar então agora a nossa semana 2 do PET 4, tá bom? Até agora a gente falou de América Espanhola. Agora a gente vai sair dessa América Espanhola, que a gente já entendeu como é que aconteceu a independência, que não foi uma independência fácil, que foi uma independência com lutas, para a gente começar a falar da América Portuguesa. E o que é a América Portuguesa? América Portuguesa, gente, é o Brasil, tá? E a gente vai começar a falar assim, como é que o Brasil começou a dar esses primeiros passos para a independência, tá? Como é que o sistema colonial português, ele começou a cair, começou a ruir. Por quê? Porque era um sistema forte. Eu quero que vocês se lembrem do que vocês aprenderam no ano passado. Principalmente quem foi aluno da Dona Biga no 7º ano, eu tenho certeza que ela falou das grandes navegações, da colonização portuguesa no Brasil, de como era o Brasil colônia, da situação colônia e metrópole, do pacto colonial. O que era isso? A metrópole mandava, a colônia obedecia. E só podia seguir de acordo com as regras dessa metrópole, só podia fazer comércio com essa metrópole, tá bom? E por muitos anos, Portugal, com essa rede de comércio, ele se beneficiou, ele tirou muitas riquezas do país, certo? Mas aí vai chegar lá no século XVIII, ele começa a entrar em decadência. Por que ele começa a entrar em decadência? Porque esse comércio português, ele começa a ter concorrência com Espanha, Holanda, França e Inglaterra, tá bom? Então Portugal começa a ter que concorrer no comércio com esses países. A Holanda, ela fica de olho no Brasil, é claro. Portugal começa a sofrer, assim, invasões holandesas, tem alguma invasão francesa, tá? Outra coisa que fez com que essa força de Portugal começasse a cair no Brasil, as ideias iluministas. Por quê? Porque os iluministas vinham pregar igualdade, vinham pregar liberdade. Então, eles queriam se libertar dessa colônia, eles queriam ter direitos iguais. Nós tivemos revoluções, a gente estudou da elite, que não visava os mais pobres, como a Inconfidência Mineira, e revoluções como a Conjuração Baiana, onde participou a população mais pobre, onde participou os escravos, mas todos eles inspirados pelas ideias iluministas, inspirados pela Revolução Francesa, inspirados pela Revolução Americana, que foi a independência dos Estados Unidos, querendo se ver livre de Portugal, querendo ter direitos políticos e econômicos independentes de Portugal. Então, e querendo que essa monarquia absolutista caísse, tá bom? Essa monarquia absolutista era chamada de Velho Mundo, ela já vinha caindo na Europa, então a gente queria acabar com ela aqui no Brasil. Outro grande problema que abalou o sistema português, a Revolução Industrial Inglesa. A Inglaterra estava em plena Revolução Industrial, com muitos produtos aí e precisando de lugar para vender essas mercadorias, tá bom? O que eles fizeram então? Eles fizeram com Portugal uma coisa chamada Tratado de Methuen, ou Tratado de Panos e Vinhos. E o que era esse tratado? Portugal ele venderia o vinho para a Inglaterra sem ter impostos, certo? Mas em compensação, ele compraria os tecidos produzidos pela indústria inglesa também sem esses impostos e com exclusividade. Gente, foi um tratado burro, para ser mais honesta com vocês. Por quê? Porque o vinho, a Inglaterra comprava bem menos vinho, tinha bem menos necessidade de vinho do que Portugal tinha de tecido, ainda mais porque Portugal não tinha indústria. Então, o que aconteceu? Portugal acabou ficando endividado com os ingleses. E essa dívida que eles começaram a ter, esses problemas de comércio, já não ter mais o mesmo lucro, fez com que eles quisessem resolver a economia deles, explorando mais ainda a colônia deles aqui no Brasil. Porque da onde que a gente vai tirar o dinheiro para resolver os nossos problemas, para pagar as nossas dívidas, para manter a nossa nobreza, manter a nossa burguesia, se a gente não tem um bom comércio mais, se a gente não tem mais uma indústria? A gente vai apertar o cerco no Brasil, tá bom? E para tentar, assim, modernizar a administração aqui na colônia e tirar mais renda para Portugal, eles mandaram para cá um cara chamado Marquês de Pombal, tá bom? Ele foi mandado pelo rei de Portugal, tá?
que na época era Dom José I. E esse Marquês de Pombal ele veio aqui com o objetivo de reformar a administração e aumentar os lucros para a metrópole. Como que ele viu um jeito de fazer isso? Ele aumentou casas de inspeção, criou essas casas de inspeção, e essas casas de inspeção, que inspecionavam tabaco e açúcar, na verdade elas existiam para quê? Para que as pessoas que produziam esses produtos tivessem que passar por essa casa e pagar um imposto a mais do que já se pagava. Você não podia comercializar se você não passasse por essas casas de inspeção. Mais lucro para Portugal, mais pressão em cima dos brasileiros que moravam aqui, ou até mesmo dos imigrantes. Então ficou muito difícil para o bolso das pessoas que moravam aqui, certo? Outra coisa que eles criaram foi uma coisa chamada Companhias Gerais, nos estados do Norte e do Nordeste. O que era isso? Só essas companhias gerais, que eram portugueses, podiam fazer o comércio. E isso tornava os produtos muito mais caros, tornava o comércio muito mais difícil, aumentava mais os impostos. Então tá vendo como a vida de quem morava aqui na colônia só foi ficando mais difícil? E o tráfico negreiro, os escravos, esse tráfico de escravos dava muito lucro. Então o que ele determinou? Primeiro, para aumentar o tráfico, ele proibiu a escravização indígena de vez. Não se pode mais escravizar índio. Se você quiser escravo, você vai ter que comprar um escravo negro. E ele expulsou os jesuítas do Brasil, certo? Por quê? Porque esses jesuítas eles eram um problema, a igreja se intrometia demais. Então, tá vendo? Foi só dificultando a vida. Quem ia pro... Assim, não que seja correto escravizar nem índios, nem negros. Todo mundo sabe que a escravização é errada. Mas para quem morava aqui no Brasil e ia pro interior, a escravidão indígena ela era uma fonte de lucro. E o Marquês de Pombal cortou isso, tá bom? Outra coisa que ele fez, transferiu. A capital do Brasil era em Salvador. Ele mandou essa capital do Brasil para o Rio de Janeiro. Por quê? Porque estava começando, estava no auge a mineração do ouro. E o Rio de Janeiro é mais perto de Minas Gerais, certo? Então ele tentou de tudo para aumentar o lucro de Portugal. Só que o que acontece, tá bom? Com o passar do tempo, a mineração foi decaindo. Começou a ter menos ouro, lembra que eu falei para vocês? Menos produção. Então, apesar de tudo que ele tentou, a mineração do ouro caiu. O açúcar já não estava mais dando tanto lucro, porque a Holanda estava dominando. A dívida com a Inglaterra só estava crescendo, certo? E começou a estourar a rebelião, porque a gente está com esse monte de problema. E ele vem aqui, aumenta os impostos, dificulta o comércio e cria muitos problemas para quem morava aqui nas terras. Então, isso só gerou, em vez de gerar resultados para Portugal, gerou mais rebeliões, porque a gente não tem dinheiro, o nosso comércio está ruim, o ouro está caindo, o açúcar já caiu, e a gente tem que pagar mais impostos. Então começou a estourar as rebeliões pela colônia, tá bom? Então começou a ficar difícil para Portugal manter o domínio. E aí aconteceu uma coisa que a gente vai falar mais detalhadamente na próxima aula. Aconteceu uma coisa na Europa que mudou toda essa história, tá bom? Tava tendo rebelião, o Marquês de Pombal não deu certo, tá bom? Portugal já viu que as reformas administrativas dele aqui eram um problema, e na Europa acontece um cara chamado Napoleão Bonaparte, que se torna imperador da França. E esse Napoleão, ele resolve que ele vai conquistar a Europa inteira, e ele não consegue conquistar a Inglaterra. A Inglaterra é uma ilha, a Inglaterra é um lugar difícil de chegar, ele é um ótimo estrategista, mas por terra, a Inglaterra domina o mar, então ele resolve causar grandes problemas econômicos na Inglaterra, criando uma coisa chamada bloqueio continental. O que é isso? Ele proíbe todos os países da Europa de fazer comércio com a Inglaterra. Eu vou causar problemas financeiros na Inglaterra para ela se render. Mas Portugal, gente, tinha uma dívida, lembra que eu falei com vocês? Por causa do Tratado de Methuen, gigante com a Inglaterra. Ele não podia entrar nesse bloqueio. Então ele ficou numa situação assim, de se ficar o bicho pega, gente, como é que é mesmo? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, tá bom? Por quê? Porque ele não podia desafiar a Inglaterra porque ele estava devendo, e ele não tinha exército para desafiar o Napoleão, porque o Napoleão ele obrigou as pessoas a entrarem nesse tratado,
né, nesse bloqueio continental, quem não entrasse seria invadido por Napoleão e viraria aí terra de Napoleão, e ele que ia começar a mandar lá, porque se você não tem exército para parar ele, então o que Portugal ia fazer numa situação como essa, tá bom? A solução que Dom João achou foi o seguinte: vou fugir com toda a minha corte, com todas as pessoas mais próximas, mais ricas, para o Brasil. Napoleão não vai até o Brasil, o negócio dele é a Europa. A Inglaterra fica satisfeita porque lá vai continuar tendo comércio para os produtos industrializados dela, e o povo aqui de Portugal que se lasque, depois a gente vê o que faz, tá bom? Então aí o que aconteceu mais detalhado dessa fuga de Dom João VI para o Brasil, a gente vai estudar na próxima aula, tá bom? E só para lembrar que Dom João VI não era rei de Portugal. Dom João VI era príncipe regente, porque a mãe dele ainda estava viva, ela era rainha, mas ela era considerada louca, então ele assumiu a regência no lugar dela, certo? E aí nós vamos estudar essa vinda da corte portuguesa para o Brasil, o que isso tudo mudou, inclusive uma situação que deu uma sossegada nessas rebeliões, para a gente poder entender que foi assim uma mudança muito grande para o Brasil ter o comandante, ter a corte portuguesa aqui, em vez de estar lá do outro lado, certo?